Por que é importante para o técnico de enfermagem aprender a lidar com essas emoções? Gente, é importante para nós todos, no modo geral, né? Para todos nós, no modo geral, assim, aprendermos a lidar com as nossas emoções. Agora, eu não estou falando para vocês que é fácil lidar com as suas emoções, ainda mais você estando no plantão, você como técnico de enfermagem, vivendo o ambiente que a enfermagem vive hoje no Brasil, né? Um ambiente de desvalorização, de dificuldade, de falta de reconhecimento, de falta de salários dignos, justos. Então, assim, não é fácil para você ter que lidar com isso e controlar as suas emoções mediante tudo isso. Mas também não é fácil para você no dia a dia, como não é fácil para ninguém. Só é necessário. Então, assim, eu não estou aqui longe de me dizer para vocês, gente, é fácil, é simples. Tá? Não é simples, mas tem formas de fazer. Existem métodos nos quais a pessoa desenvolve e consegue alcançar. Então, é muito importante para o técnico de enfermagem aprender a lidar com essas emoções. Por quê, gente? Porque se você tem um paciente intercorrendo, se você tem uma situação de dificuldade no seu ambiente de trabalho, você não pode e não deve misturar isso. Tá? Então, um técnico de enfermagem, ele tem que pensar, inclusive, até mesmo numa comunicação, tá? Menos agressiva. Porque, gente, vamos parar e pensar que quando você está lidando com vida, com saúde, com pessoas enfermas, quem procura um hospital? São pessoas que estão com algum tipo de doença, com alguma enfermidade, com alguma dificuldade, é que buscam o hospital. Geralmente essas pessoas estão emocionalmente abaladas, psicologicamente abaladas, fisicamente abaladas, ok? Então, assim, uma das coisas que é importantíssimo a gente entender é a necessidade, tá, de fazermos uma comunicação não agressiva, uma comunicação cordial, uma comunicação, gente, passiva, tá? Inicia aí. Então, você controlar a sua emoção dentro, tá, de um ambiente de saúde, qualquer que seja ele, clínicas, hospitais, home care, qualquer que seja esse ambiente, gente, é necessário, é extremamente necessário você conseguir fazer esse controle de emoção, para que você não acabe dificultando todo esse processo, tá? Porque lembrando que quem está ali, gente, quem chega até ali, já chega com dificuldades, né? Psicológicas, emocionais e físicas. Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, é muito importante, sim, para o técnico de enfermagem. Quando o técnico de enfermagem, ele controla, gente, as emoções em um momento de urgência, de emergência, ele consegue manter o paciente estável, ele consegue trazer estabilidade para o paciente, ele consegue trazer estabilidade para aquela situação, para o que ele está vivendo, entendeu? Para o que ele está vivendo, ele consegue trazer para todo o contexto da coisa. Então, é muito importante que você consiga trazer essa estabilidade, tá? Para o teu plantão, para o hospital, entendeu? Para todo o sistema. Porque, gente, uma das coisas que está acontecendo hoje, que a gente vê toda hora, é justamente essa dificuldade de manter a estabilidade emocional, tá? Muitos de nós temos isso. Então, assim, não é fácil, igual eu falei, não é uma receitinha de bolo, não é fácil para ninguém. Mas existe uma necessidade, e principalmente se falando de um setor de saúde, se falando de profissionais que têm que lidar com a dor o tempo todo, com a dor do outro, tá? Como é o técnico de enfermagem, como é a enfermagem, né? Então, assim, quando você mantém essa sua emoção sob controle, você não permite que o seu campo de energia, que o seu campo emocional entre em contato com do paciente e com que aquilo se torne, como que eu posso dizer para vocês, uma nuvem escura, sabe? Uma nuvem carregada. Então, assim, eu sempre gosto de dizer que quando a gente controla a nossa energia, a gente mantém a estabilidade do nosso campo, entendeu? Mesmo que o campo do coleguinha não esteja instável, tá? Não esteja com aquela estabilidade que a gente quer. Mesmo que ele esteja oscilando, você consegue controlar a sua. Realmente não é simples, tá? Mas é possível. E nesse caso, o coleguinha é o paciente. Então, manter o paciente estável, gente,
é o quê? É o que a maioria dos técnicos de enfermagem, dos médicos, né, dos cuidadores querem, manter o paciente estável. Então, para que você consiga fazer isso, inicia-se controlando, tá? O seu emocional, tá? A sua emoção.